Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus por tudo que aprendemos, tudo que ouvimos, desde o começo da adoração. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que recebemos, desde o tempo da oração, tempo da examinação das Escrituras e o tempo da ministração da coro, oro que tudo possa ter uma marca na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Agora, vamos na palavra. Vamos orar. Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos pelo seu povo, pelo espírito da adoração. Te agradecemos pelo seu amor, pela sua proteção e por nos dizeres as coisas que nós entramos por elas, que no meio de toda a situação o Senhor estará conosco e o seu plano vai se cumprir na nossa vida. E o poder de Deus não faltará na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que assim que entramos nessas passagens importantes das Escrituras, o Senhor nos ilumina, nos fortaleça, nos encha de poder, com mais do seu Espírito e poder, e termos uma atitude certa e sabermos que temos que focar-nos em Cristo todo o tempo, todo momento, todos os dias da nossa vida. Dê ao seu povo vitória e dê espírito de vencedor para cada situação que nos encontramos nela. Em nome de Jesus oramos e o povo de Deus diz amém. Agradecemos ao Senhor por nos trazer ao culto hoje. Nós vamos, a condição em que nós estamos nela, que nós cremos que brevemente vai terminar e eu vou te ver brevemente. 1 Pedro, capítulo 4, estamos lendo a partir do versículo 12. 1 Pedro 4, 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13 diz: Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, eu estou à espera desse tempo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 14. Diz: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito de glória de Deus. Versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. 16. Muito significante. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Sublinha esta palavra cristão. Se alguém padece como cristão, se alguém vive como cristão, se alguém se comporta como cristão, se alguém tem uma conduta de um cristão, o que significa? Alguém cristão nascido de novo. O que significa? Como um justo, redimido cristão. Quer dizer que a pessoa abandonou o pecado e veio ao Salvador, porque se arrependeu e crê no Senhor Jesus. Então, a salvação do Senhor vem para si. E é uma experiência real, que o Espírito de Deus vai dar testemunha, que de facto, este é o Filho de Deus. Esta palavra cristão, Atos dos Apóstolos 11, 26. A palavra cristão, temos que entender a origem desta palavra, o significado desta palavra e a implicação desta palavra. Se disseres que és cristão, vamos ver Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, a partir do 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Esses ministros se reuniram com os membros da igreja e ensinaram muita gente. Olha para isto.
e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, por causa da sua fé, o dinamismo da sua fé, por causa da sua fé. Era sempre visível, o resultado poderia ser visto por causa do seu caráter que saía da sua fé. Esses discípulos, esses seguidores de Cristo, foram chamados cristãos em Antioquia. O que eu posso dizer sobre um cristão? O que a Bíblia diz sobre um cristão? Agora temos que entender, porque é a fundação do que nós estamos a olhar, que se nós padecemos como cristãos, se nós sofremos como cristãos, precisamos de entender, seja se você é um cristão ou não é, se estás sofrendo a perseguição, a aflição, se é um sofrimento de um cristão, se é uma perseguição de um cristão, se é a aflição de um cristão. Quem são cristãos? Cristãos são pessoas como Cristo, porque Cristo trouxe mudança na sua vida. E por causa desta mudança, se tornam seguidores reais de Cristo. E a Bíblia refere a eles com essas 7 palavras que vou vos dar. Primeiro, estão convertidos. 2, lavados. 3, justos. 4, piedosos. São justos, são obedientes. E 7, inofensivos. Vamos lá ver um a um. Convertido. Alguém não convertido não é cristão. Aquele que não nasceu de novo não é convertido. Quem não tem mudança da vida, transformação da vida, que vem da conversão. Conversão por Cristo e através de Cristo. Se alguém não tem isto, ainda não é um cristão. Um cristão é uma pessoa convertida. Atos 3. Vamos lá ver o versículo 19. Atos 3, 19. Nos diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos. Arrependimento vem antes da conversão. O momento chega na sua vida. Um momento chega na vida de alguém que ele está convencido do pecado. E ele reconhece que o caminho do pecado conduz à perdição e ao julgamento eterno. Por causa disto, tenho que me arrepender, tenho que me converter, tenho que ir para o Senhor e permitir com que a graça de Deus venha sobre a minha vida. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Isto é o que acontece na conversão. Os pecados que você cometeu desde que nasceu, os pequenos e os grandes, os escondidos e os abertos, são apagados quando o tempo de refrigeração vem na presença do Senhor. É a obra de Deus, conversão. Versículo 26. No versículo 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Conversão. Quando a conversão acontece, você vê que este é um cristão, é um crente que crê na Bíblia, é controlado por Cristo, é centrado em Cristo. 2, ele é lavado ou purificado. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, a partir de 25. Então, derramarei água pura sobre vós. Não fala do sacerdote que derrama água sobre ti, ou o pastor derramando água. É Deus, Ele mesmo. Conversão é a obra de Deus. Tornando-se cristão é a obra de Deus. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Quando Deus derrama essa água da vida, Ele diz que e ficareis purificados de todas. Veja esta palavra, sublinha, palavra todas. Todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. A salvação não é somente pouco. Hoje mudei um bocadinho, hoje me arrependi um bocadinho. Depois de muito tempo, Deus me converteu depois de muito tempo. Isso não é conversão. A conversão acontece no momento do tempo. Ele diz que eu vos darei, 26, um novo coração. É uma dádiva de Deus.
É Deus, Ele mesmo que dá. Eu disporei dentro de vós o meu espírito e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. 27. 25 fala da salvação. 26, santificação. 27 fala da imersão no Espírito Santo, o batismo no Espírito. Então, em 27, eu porei dentro de vós o meu Espírito. Eu sou o Espírito Santo de Deus. Eu porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observais. Um cristão é uma pessoa convertida. Um cristão é purificado. 3, um cristão é um justo crente. Não é somente um frequentador de igreja. Não é só estou-lhes a seguir. Não é aquele que diz, eu nasci numa família de religioso. Eu nasci na família de religioso. O que é que torna alguém um cristão? O que é que torna alguém um cristão? Se há algo, tens que saber. Por quê? Que se alguém sofre como cristão, não se envergonha. Glorifica Deus por causa disto. O cristão é justo. Romanos 6. Vamos ler a partir do versículo 18. E libertos do pecado. Deus faz isto. Nos liberta do pecado. No ponto da conversão, no ponto que viemos a Cristo, no ponto que a graça de Deus vem na sua vida, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fostes feitos servos da justiça. 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E continua dizendo sobre o cristão, que cristão é piedoso. É piedoso, o cristão é piedoso. Titos 2, 11. Diz aqui, em Titos 2, 11. Porque a graça de Deus que traz, porque a graça de Deus que é manifestado trazendo a salvação. É um dom de Deus. Quando esta graça vem para nós, traz a salvação. Conversão, salvação é a mesma coisa. É a adoção na família de Deus, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Qual é a consequência? Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Neste mundo maligno, neste presente século pecaminoso, vivemos de forma piedosa, porque a graça de Deus está na nossa vida. O cristão é como Cristo. 2 é convertido, 3 é puro, 3 é piedoso, é justo. Hebreus 10, versículo 38. Fala sobre o cristão real. O justo viverá da fé. É convertido pela fé, é transformado pela graça e vive uma vida da fé. E vivo na fé no Filho de Deus que me amou e deu-se a si mesmo por mim. Agora que vive pela fé, ele é justo. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Agora um cristão é obediente crente, obediente filho de Deus. 1 Pedro 1, 14. 1 Pedro 1, 14. Nos diz que a graça de Deus que vem na nossa vida, a bondade de Deus na nossa vida, que nos torna filhos de Deus e traz uma qualidade na nossa vida, a qualidade que vem do céu, ele impõe no nosso coração e diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Estão a ver? A mudança aconteceu.
Cristo veio no coração, então a mudança aconteceu. O comportamento antigo, as percas antigas, a desobediência antiga, o egocentrismo antigo, agora, nascemos de novo, agora somos cristãos. Diz como filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências que antes em vossa ignorância. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Um cristão é um convertido. Estás tu convertido? Cristão é um que foi purificado pelo Deus. És tu purificado, estás limpo. O cristão é uma pessoa que pela graça de Deus se tornou justo, está seguindo a justiça pela fé. És tu justo pela fé? O cristão é uma pessoa piedosa. A graça de Deus vem para si. Será que o Espírito de Deus pode testemunhar no seu coração? Qual é o dia? Qual é o tempo? Que condição havia? Como é que você se arrependeu? Porque como é que você pode dizer que é assim que eu me converti, eu me tornei cristão aqui? Então, agora a piedade está lá. És justo, és obediente, és sua vida diferente agora, desde o tempo passado, que carregas a santidade no seu coração, na sua mente e língua, em tudo que fazes. És tu cristão, um cristão da Bíblia, um cristão justo, um cristão arrebatável. Sede santos, porque eu sou santo. Não só isto, cristão é uma pessoa que não tem nenhuma ofensa. Ele não vai ofender o vizinho, o próximo, o inimigo. Ele não vai blasfemar. Ele que vive com esta pessoa ou vive no mesmo quintal, esse cristão na sua vida, o produto da sua vida, o resultado da sua vida é ser inofensivo. Inofensivo. Ele não vai ofender as pessoas. Filipenses 2. Filipenses 2. Sublinha esta palavra. Filipenses 2, versículo 15. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis. Você vive pela graça de Deus. Sejais irrepreensíveis e sinceros. Filho de Deus, inculpáveis no meio desta geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E desde o versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Este é um cristão. Como é que podemos definir um cristão, descrever um cristão? Temos que declarar o que é um cristão antes de vermos o sofrimento. A mensagem de hoje é graça abundante de Deus para os cristãos perseguidos. Agora nós já sabemos o que é um cristão. Agora entendemos como é que a graça de Deus é abundante na nossa vida. Vem de Deus. Como é que podemos viver no meio da perseguição? Então, ponto número 1, acredita perseguição dos cristãos piedosos. Acredita a perseguição dos cristãos piedosos. Ponto número 2. Os purificados participantes com Cristo glorificado. Os purificados participantes com Cristo glorificado. Ponto número 3. A preservação prometida por nosso Criador glorioso. Ponto número 1 agora é acredita perseguição dos cristãos piedosos. 3 coisas vamos ver sobre este subtópico. 1, vamos ver a atual perseguição dos cristãos piedosos. 2, iremos ver a punição pronunciada de criaturas culpadas. 3, vamos ver a personalidade agradável dos cristãos que glorificam ou que honram a Deus. 1, vamos ver a atual perseguição dos cristãos piedosos. 1 Pedro 4, versículo 12. Diz assim: amados, são cristãos, são amados para Deus,
amados para o Senhor, amados para o corpo de Cristo, amados para o Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Vem vos tentar para ver se vocês são reais. Se a salvação que você proclama, vem vos tentar para ver se vem de Deus. Vem para vos tentar a salvação ser real. Salvação diz que eu não sei sobre o seu testemunho, eu não sei sobre a sua proclamação, mas eu quero tentar ser real. Eu oro que quando a sua convicção é tentada, a sua fé é tentada, vai ser provada real em nome de Jesus. Diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se de coisa estranha vos acontece. Diz que não é estranho, isto acontece para todo cristão. O teste é de vir. E Deus permite o teste para ele provar se realmente és filho de Deus. Se você diz que seus pecados estão perdoados, então você vai provar pela vida que vives. 2 Timóteo capítulo 3, 12. 2 Timóteo 3, 12. E também todos, isto é verdade, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Examina a sua vida. Já foste perseguido? Alguma vez já foste perseguido? Ou só está já a andar, parece uma coisa morta, que está a voar, um peixe morto? Será que você, se as pessoas, você diz que é cristão, se eles não gostam de Cristo, vão te odiar. Se perseguiram Cristo, também vão te perseguir. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Olha o versículo 13. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 13, veja. Mas os homens maus, o diabo lhes torna maus, enganadores, irão de mal para pior. Posso dizer algo? Se Satanás tem habilidade para fazer os seus seguidores de mal para pior, Cristo, nosso Salvador, então, eu quero te dizer que os filhos de Deus, os membros do corpo de Cristo, os santos de Deus, devem crescer fortes e fortes, grandes e grandes, melhor para melhor. Enquanto eles estão se enganando a si mesmos, nós estamos fazendo progressos. Por isso no versículo 14 nos é dito, tu, porém, permanece. Agora, Satanás continua o seu progresso durante este tempo. Satanás não parou. Se você é um filho real de Deus, você também vai continuar. Perseguidores continuam sem te pararem. Então, todo esse período de tempo, se és filho de Deus, será que vais continuar? Você deve continuar no caminho do Senhor, nos candidatos. E aqueles que vão para o vale da degradação, eles continuam fazendo coisas. Eles não pararam. Se eles não pararam, você também sobe a montanha dos peregrinos, dos filhos de Deus. Tens que continuar, porque permanece naquilo que aprendeste e de que foste enterrado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu vou continuar. Eu disse, eu vou continuar. Você continuará em nome de Jesus. Vamos para 2 aqui. É a punição pronunciada de criaturas culpadas. Viste estas pessoas? Vamos lá voltar para 1 de Pedro 4, versículo 15. Fala dos pecadores que não conhecem a graça de Deus, a piedade que temos. Veja a sua vida. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Sabias que essas são pessoas, no facto, os perseguidores? Como é que você vê eles? Os perseguidores são
abusam assuntos dos outros. Você se tornou um cristão. É a sua decisão pessoal. Mas há quem vai dizer que por que você se tornou cristão? Por que recebeste a graça? Por que você vai naquela igreja que crê na Bíblia? Por que você permanece nas coisas de Deus? Isso não é seu negócio deles. Tu tens a tua vida para viver. Eles precisam saber disso. Mas essas criaturas culpadas, esses perseguidores, eles não se preocupam com os seus negócios pessoais. Eles são ladrões, são malfeitores, fazedores de mal e que se intrometem em negócios alheios. Se você é um filho de Deus, não seja como eles. Você não será maligno, você não será um sedutor, você não vai se preocupar acerca das ações deles ou a direção dessas pessoas do mundo. Mas saiba, a punição que vem para eles por causa dos males que eles cometem. Um a um, vamos ver, diz que nenhum de vós padeça como homicida. Vamos lá ver, 1 de João, capítulo 3, versículo 12. 1 de João 3, 12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Era homicida e o matou. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais o seu irmão justas. Porque as suas obras, homens maus, vão de mal para o pior. Ele matou o seu irmão, porque o irmão dele era justo. Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, vida eterna, viver piedoso, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 15 diz: qualquer que aborrece o irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não sofra como homicida. Lembra que o crente é inofensivo. O crente não vai odiar a ninguém. 2 diz: não temos que sofrer como ladrão. Não temos que sofrer como ladrão. Vamos lá ver 1 Coríntios, capítulo 6. Descreve para nós pecadores, criaturas culpadas que não vão herdar a vida eterna. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os que não estão convertidos? Não sabeis que os que não são justos? Não sabeis que aqueles não foram lavados? Não sabeis que aqueles não foram tornados justos, piedosos, pelo sangue do Cordeiro? Não sabeis que aqueles que não se tornaram justos não são obedientes? Não sabeis que aqueles que são inofensivos não herdarão o reino de Deus? Não ireis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, homossexuais, versículo 10, nem ladrões, diz que ladrão não vai herdar o reino de Deus. Como é que alguém que conhece o reino de Deus sabe o gozo de entrar no reino de Deus, roubará alguma coisa, algo redundante, algo inútil, algo que não é útil, como um papel, como uma caneta no local de trabalho, como dinheiro no local de trabalho, coisas que não serão úteis depois desta vida. Que loucura da pessoa é esta? O reino de Deus, ele vai perder o reino de Deus por causa de roubar, seja qual for o montante de dinheiro, fora ou dentro da igreja. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nos diz na passagem que estamos lendo: nenhum de vós padeça como homicida, nenhum de vós padeça como ladrão, nenhum de vós padeça como um fazedor de
males. Ninguém de nós padeça como fazedor de mal. Isaías, porque, vamos lá ver Isaías 1, vamos ver versículo 4. Oh, nação pecadora, povo cheio de iniquidade. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Veja lá, o povo carregado de iniquidade. De semente de malignos, pessoas que se tornaram maus nas suas ações, no que eles fazem. São malignos nos seus pensamentos, são malignos na sua imaginação, são malignos nas suas ações, são malignos no seu caráter, são maus no seu relacionamento. Ai da nação pecadora, do pecado carregado de iniquidade, de semente do maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Nos diz que não temos que ser assim. Diz que ninguém de nós, se dizes que és um cristão, se dizemos que estamos convertidos, se dissemos que temos a vida eterna, ninguém de nós padeça como homicida, como um fazedor de mal, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Vamos para 1 de Timóteo 5, versículo 12. 1 Timóteo 5, versículo 12. Uma pessoa que está ocupado, mas não está ocupado de boas coisas, do seu progresso, do seu cometimento, da sua vida cristã, ou das coisas que lhe preocupam, ele está se intrometendo em negócios alheios. Então, tendo a condenação porque lançaram a sua primeira fé. Quando alguém abandona a sua própria fé, a sua fidelidade, ele cancela a sua fidelidade, ele apaga a sua produtividade, ele apaga a sua perseguição e a sua busca pela justiça e progresso, ele apaga, ele lança fora a sua vida, é descuidado sobre a sua vida. E ele não se preocupa com a sua própria vida. Ele gasta tempo naquelas coisas que não trazem nenhum fruto e nenhum resultado na sua vida. Ele lançou a sua primeira fé. Qual é o resultado disto? Versículo 13. Além disto, aprendem também a ser ociosos, não tem progresso, não olham para a vida, não olham para nenhum destino, naquilo que ele tem que ser. Eles lançaram, condenaram, aniquilaram a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também paroleiras, fala muito, falas não proveitosas, são paroleiros e curiosos, falando o que não convém. Diz que não permita isso na sua vida. Não padeça como homicida, não padeça como ladrão, não padeça como malfeitor, não padeça como aquele que se intromete em negócios alheios. Vamos para a terceira secção, a personalidade agradável dos cristãos que glorificam a Deus. A personalidade agradável dos cristãos que honram a Deus. A personalidade agradável dos cristãos que glorificam a Deus. Sabes, um cristão real que tem um propósito de Deus no coração, tem um foco, tem uma busca, um desejo de entrar no céu, ele é uma personalidade agradável para Deus. É uma personalidade louvável dos filhos de Deus. Ele é a personalidade agradável dos cristãos que glorificam a Deus. 1 de Pedro 4, versículo 16. Diz 1 de Pedro 4, 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glorifique a Deus nesta parte. Pessoas que te virem, pessoas que te conhecem, que estás trabalhando, te preocupas com o seu negócio, estás desenvolvendo na sua vida cristã, fazes o que glorifica a Deus. E
eles também glorificarão a Deus consigo. Mateus 5,16. Mateus 5, versículo 16. Que deixa a sua luz brilhar. É preciso um esforço, é preciso cometimento, é preciso consagração para que a sua luz ela brilhe, para pôr azeite no seu óleo, ter certeza que em todo tempo, isso é preciso vigilância. Se tens que ter certeza que a sua luz brilha todo tempo, deixa a sua luz brilhar diante dos homens. Esta é a sua preocupação. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. Diz, e por isso Deus lhes enviará a operação de erro, para que creiam na mentira. 13. Mas enquanto os descrentes estão no caminho deles, vamos lá ver o caminho dos filhos de Deus, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Ele diz, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elogido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha para isto, porque estás salvo, a sua vida santificada, ele te torna santo, então temos que agradecer a Deus por vós, a sua vida é uma vida que glorifica a Deus, a sua vida honra a Deus, a sua vida agrada a Deus, a sua vida exalta a Deus. 1 Tessalonicenses 2, 11. 1 Tessalonicenses 2, versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como Pai a seus filhos. Versículo 12. Versículo 12. Para que vos conduzis dignamente, para que a sua vida agrade a Deus, a sua vida glorifique a Deus, a sua vida honre a Deus, a sua vida exalte a Deus, para que vos conduzis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Vamos agora entrar no segundo ponto. Ponto número 2. Estamos vendo os purificados participantes com Cristo glorificado. Os purificados participantes com Cristo glorificado. 3 coisas vamos olhar aqui também. Vamos ver os participantes, os pacíficos participantes do sofrimento de Cristo. 1 Pedro 4,13 diz que alegrai-vos, regozijai-vos. Os céus estão no vosso coração, regozijai-vos. A glória está à vossa espera, mas alegrai-vos. Cristo te pertence. Você pertence a Cristo como seguidor dele, porque sou participante de sofrimento. Regozija-se. Alegra-se, porque seu nome está escrito no livro do céu. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Não para neste versículo, só. Como é que te alegras? Muito bem, se olhar para os meus colegas, as pessoas que estudaram comigo, eles também sofrem. Se eu olhar para o próximo que está, meus vizinhos também sofrem. Se você é estudante, olha para os seus colegas, talvez você diz que foi salvo há algum tempo, eles também foram salvos. Você diz que estás com dificuldade, eles também estão a passar com dificuldade. Sabes, às vezes, tu tens insultos, eles não são cristãos, mas também são insultados. Então, eles participam do sofrimento do mundo, mas, no seu caso, o seu sofrimento não é igual com o sofrimento deles. O sofrimento deles não tem nada a ver com o céu e você não vão ter bem feito por Deus. Mas, no seu caso,
as coisas que você sofre como participante do sofrimento de Cristo, diz: quando a sua glória for revelada, vós também tereis, vos regozijeis e vos alegreis. É por isso que diz que temos que nos regozijar. Romanos 8, versículo 17. Diz assim: e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por isso que não te admira quando ele diz que temos que nos alegrar, porque nós estamos lado a lado a Cristo. Ele venceu, ele herdou tudo. Ele diz que venha estar com o meu lado. E se nós somos filhos, se somos cristãos, se somos amados, co-herdeiros, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, não padeça sem ele. Se é certo que com ele padecemos, não sofra contrário a ele, sofra com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, a glória que estamos à espera, diz que o relator, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso nos regozijamos, por isso nos diz que neste tempo a paz de Deus deve reinar nos nossos corações. Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está disponível para ti, meu irmão, para ti, minha irmã. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz de Deus, que é profundo que o rio. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 9. Diz aqui essas coisas, e que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz, versículo 7, a paz de Deus, 9, o Deus da paz será convosco. No meio da perseguição, no meio do sofrimento, no meio daquilo que está a acontecer, o Deus de paz será convosco. Se a paz de Deus excede o entendimento, vai estar contigo. E o Deus da paz, que ele ultrapassa qualquer personalidade de todo mundo, e o Deus de paz será conosco. O que você está a pensar? Por que vais meditar no quê? Vamos lá ver o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deixa a perseguição. Abandona a perseguição sozinha e concentra-se na paz de Deus, que excede todo o entendimento, e o Deus da paz que habita consigo. Você pensa, não pensa no Satanás. Você pensa, não pensa no mundo. Você pensa, não pensa nos sedutores, enganadores. Você pensa, não pensa naqueles grupos de pressão que te pressionam. Pensa em tudo que é verdadeiro. Pensa em tudo que é honesto. Pensa em tudo que é justo. Pensa em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que traz louvor a Deus. São essas coisas. E nos é dito, temos que ser participantes, os participantes purificados da santificação de Cristo. Vamos voltar, 1 Pedro 4, versículo 14. 1 Pedro 4, versículo 14. Diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados. Se pelo nome de Cristo sois vituperados. Será que te chamam nomes por causa do nome de Cristo? Será que eles te colocam lá embaixo por causa do nome de Cristo? Será que eles gozam contigo por causa do nome de Cristo? Será que a tua família, a vila, a sua família lá na cidade, na vila, a tua família estendida, olham para ti de cima para baixo, dizem: você traz vergonha na nossa família, porque você é cristão
eles te reprovam porque você é um cristão, eles olham alguém a ti de uma maneira embaixo por causa do nome de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Eles não são justos, eles não estão brilhando, eles não são estrelas, são coisas malignas, mas no seu caso é glorificado. Quando você é santificado dentro e fora, coração, língua, disposição, atitude, caráter, comportamento, tudo acerca de você é santificado, te tornas um purificado participante de Cristo. Hebreus 12, 10. Diz no versículo 10, Hebreus 12, nos diz quem somos. Hebreus 12, 10. Que nos tornamos participantes da natureza de Deus. Tudo que passamos por elas, os sofrimentos, a perseguição, diz, não dão prazer por alguns poucos dias. Fala da disciplina, treinamento que temos dos nossos pais, eles nos castigam, de acordo, porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigem, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, participantes da sua santidade. És salvo e vais a Deus depois da salvação, depois de ser chamado para ser um filho obediente, Ele te chama para ser santo, e você sabe que precisa de uma santidade profunda, uma santidade brilhante. Você volta para Deus, você ora, e você é santificado, Ele te torna um participante da sua santidade. Versículo 14, diz, quando isto acontece, segui a paz com todos. Agora és capaz de seguir a paz com todos, não há luta, não há guerra, não há confusão, não há conflito. Onde quer que estiveres, onde quer estares, és um fazedor de paz, és seguidor do príncipe da paz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. És salvo e és pacífico. Pacífico, participante do sofrimento de Cristo. 2, és santificado, és puro. E és participante purificado da santificação de Cristo. 3, és batizado pelo Espírito Santo e recebes poder, e nos diz sobre a poderosa participação do Espírito de Cristo. 1 Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito de glória de Deus. O Espírito da glória, o Espírito de Deus reposa sobre vós. Lembra-se o que Jesus disse: permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido o poder, porque recebereis poder, que o Espírito Santo há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Diz, quando esses discípulos oraram, o lugar abalou-se desde a fundação, e grande graça estava sobre eles, e com poder e ousadia declararam a palavra de Deus. Esse Espírito de Deus, esse Espírito de glória, esse Espírito de poder reposa sobre ti. No lado deles é palavras malignas, mas no nosso lado ele é glorificado. Este poder pode ser multiplicado na sua vida, dar força à sua espinha dorsal, dar força à sua convicção. Nos diz em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta. Quando és salvo, tens graça, e a graça é suficiente para todas as coisas. Podes passar por muita coisa, tentação. Esta graça é suficiente. Quando você é santificado, graça abundante
vem sobre sua vida e viver uma vida santificada. A minha graça te basta. Salvo, santificado e batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sendo dado energido pelo Espírito Santo, a minha graça, a graça aumenta, a graça se torna alta. Mesmo depois de seres batizado pelo Espírito Santo, a graça de Deus continua vindo na sua vida, grande medida, sempre você descobre qualquer tipo de desafio, qualquer responsabilidade, qualquer perseguição, qualquer provação. Aqui está o que o Senhor te dirá todo o tempo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que o poder de Cristo habite em mim. Nos diz 2 Timóteo 2, 10. 2 Timóteo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo falava para Timóteo e dizia: saiba, conheces a minha doutrina, conheces a minha perseguição, sabes tudo que eu passei, diz que tudo que eu sofri, tudo que eu é por causa dos santos. Por isso, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Nos diz 2 Timóteo 3, versículo 10, 2 Timóteo 3, estamos vendo o versículo 10, diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. 11, versículo 11, perseguições, falava para Timóteo: saiba de tudo, conheces minha vida, conheces minha fé, conheces meu cometimento, conheces minha doutrina, conheces a minha perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri pelos santos, sofri pela salvação das pessoas que ele estava ministrando para elas. Mas quantas pressões sofreu o Senhor, mas olha para isto agora: e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12. E também a mesma graça que eu descobri, a mesma graça que eu gozei, você também pode gozar. Ele estava dizendo a Timóteo, ele diz a todos nós, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Diz, mas pacíficos participantes, somos nós, fala dos participantes purificados. Quem são os purificados? Fala também dos poderosos participantes, e nós somos os poderosos participantes do Espírito de Cristo. Então nos diz em 2 Timóteo 4, versículo 18. 2 Timóteo 4, versículo 18. Aqui está aquilo que ele descreve para nós, aquilo que e o Senhor me livrará de toda má obra, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me-á para o seu reino celestial. Assim que vives a sua vida em paz, em puridade, no poder do Espírito, e a perseguição não vai diminuir a paz e a puridade e o poder e a aflição e o sofrimento que você está a passar, porque você é um cristão. A aflição, a perseguição, o sofrimento não vai parar a paz que você tem e a puridade que você tem e o poder que você tem. Diz, aqui está a minha certeza, aqui está a minha garantia, aqui está a minha confiança, tanto para mim ou para com qualquer um que quer dar a sua vida completamente ao Senhor sem reserva. E o Senhor me livrará de toda má obra, e o Senhor te livrará de toda má obra, e guarda-me-á, e vai te guardar também para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. E o meu irmão, minha irmã, diz
Amém, amém. Já foi feito, se cumprirá na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Agora entraremos no ponto número 3. A prometida preservação por nosso Criador glorioso. A prometida preservação por nosso Criador glorioso. 1 Pedro 4, 17. Em 1 Pedro 4, 17. Porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Julgamento começa pela casa de Deus. Isso nos diz o quê? Diz que há de haver julgamento, com certeza. Esse julgamento começará para toda a terra, vai ser para toda a terra, vai ser para todo mundo. Esse julgamento será para pecadores e santos. O julgamento será para todos e em qualquer geração, em todas as gerações, mas começará pela casa de Deus, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Esse primeiro começa por nós, pastores, pregadores, apóstolos, profetas, evangelistas, profetas e professores. Esse primeiro começa por nós, ministros, membros da igreja, que esse primeiro começa conosco. Amados crentes, esse primeiro começa por nós, no meio da congregação dos filhos de Deus. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se começa com os santos, o que dizer dos pecadores? Se começa com os justos, o que dizer dos injustos? E nos diz, versículo 18. Versículo 18. E se o justo apenas se salva, salvo pela justiça de Cristo, salvo porque ele habita em Cristo, salvo pela graça da justiça que vem para eles, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Conclusão, versículo 19. Portanto, também os que padecem, os justos, também os que padecem, os santos, também os que padecem, os amados, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Sofres perseguição, mas permaneces na vontade de Deus. Sofres aflição, mas permaneces na vontade de Deus. Sofres tribulações no local onde você está, não permites a aflição, o sofrimento, a perseguição te tirar da vontade de Deus. A sua santificação é a vontade de Deus. A piedade é a vontade de Deus. A justiça é a vontade de Deus. E você não permite perseguição, sofrimento. Você não permite a perseguição e a aflição. Você não permite a falta de entendimento, má compreensão, ou a pressão da perseguição de te tirar da vontade de Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes as suas almas como ao fiel Criador. Quando sofres, continua fazendo bem. Encomenda-te a ti mesmo. Encomenda a sua vida. Encomenda a sua herança. Encomenda-lhe o seu destino, materialmente, espiritualmente. Encomenda-lhes nas mãos do Senhor enquanto estás fazendo bem no meio desta perseguição. Que encomende-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, como ao fiel Criador. 3 coisas, vamos olhar sobre este tópico. Continuação perseverante em piedade, apesar da perseguição. Continuação perseverante em piedade, apesar da perseguição. Ainda que as dificuldades estão lá, ainda que os desafios estão lá, ainda que a perseguição e os perseguidores estão sempre lá. Temos que continuar. Continuamos na piedade e fazemos isto no meio da perseguição. Nos diz
na palavra de Deus, nos diz, 1 de Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é com as coisas que vão acontecer, o tempo da paz, o tempo da perseguição, o tempo do conforto, do conflito, o tempo de descanso, o tempo de falta de descanso, para que saibamos que temos que continuar. Mas para que saibais como se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, repregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Continuamos na santidade de Deus, na piedade de Deus, que Deus nos deu no meio da perseguição. 2 de Pedro 1, versículo 3. 2 de Pedro 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu, já recebeste, ele já nos deu, já abraçaste, já nos deu. Estás gozando de acordo com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. 4 nos diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Esta é a natureza santa. Natureza divina é natureza justa. Natureza divina é natureza pacífica. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, 6, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Ele quer que permanecemos, continuemos na piedade que temos, assim que viemos ter um relacionamento com o Senhor. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor. 8 nos diz, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, se a piedade habitar e abundar em vós, se a justiça, o conhecimento do Senhor, a graça de Deus, a diligência de Deus, se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, a piedade, a justiça, a fidelidade, pois aquele em que não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele quer que permanecemos e continuemos neles. Nos diz 2 de Pedro 3, 11. 2 de Pedro 3, 11. Havendo, pois, de perecer estas coisas do mundo vão perecer, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. 13. O que nós estamos olhando? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. 14. Pelo que, amados,
Aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. 2. É a permanente condenação. A permanente condenação por impiedade e perversão, que há de vir sobre pessoas que não são piedosas, pervertidas. 1 Pedro 4, 17. A partir de 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O Evangelho que nos chama para o arrependimento, não obedecemos. O arrependimento que nos chama para a conversão, não obedece. O Evangelho que lhes chama para viverem uma vida da luz em Cristo, não obedece. O Evangelho que lhes chama para continuarem na palavra de Deus, se continuarmos, verdadeiramente sereis meus discípulos. O Evangelho que lhes chama para continuar na palavra de Deus, no caminho do Senhor, não obedecem. Se o julgamento começa conosco, o que será o fim deles? Como será o fim dos que não obedecem o Evangelho de Deus? 18, versículo 18. E se o justo dificilmente se salva, se os que se arrependeram, convertidos, que vivem a vida, assim que eles sabem, de acordo com a luz que têm, vivem em justiça, se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Nos diz em Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, toda impiedade dos religiosos, toda impiedade e injustiça de pessoas fingidas. Diz que a ira de Deus é revelada do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens. A injustiça no local, a impiedade e injustiça no local de trabalho. A impiedade e injustiça no santuário, no templo de Deus. A impiedade e injustiça na família ou no segredo. A impiedade e injustiça no público. Pessoas que detêm a verdade em justiça. Ouvem a verdade, conhecem a doutrina que ensina a verdade da palavra de Deus. Mas eles retêm a verdade em injustiça. 29, versículo 29. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30 nos diz, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. 31. Nécios, infiéis nos contratos, ainda que tenham a verdade, ainda que ouvem a verdade, eles retêm a verdade em justiça. Eles não têm entendimento do que a graça de Deus exige. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Consentem aos que as fazem. Romanos 2, 8. Romanos 2, versículo 8. Mas a indignação e ira, que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, haverá indignação e ira. 9. Tribulação e angústia
sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Judas 1, 14. Judas 1, 14. E depois profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. 15. Vem fazer o quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Versículo. São sedutores, impiamente corrompidos, são perseguidores ímpios, são ímpios não convertidos que falaram contra ele. 16, versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Haverá condenação no tempo de julgamento por todos apostatados, todos comprometidos, todos injustos. O julgamento vai começar na casa de Deus. E se o justo dificilmente se salva, onde estará o pecador, o ímpio e aqueles que não obedecem o evangelho, onde estarão? Mas aqueles que estão cometidos ao Senhor, por causa deste cometimento, pode sofrer perseguição. Você pode até sofrer alguma aflição, e o sofrimento de Cristo, parte disto, poderá vir sobre ti. E você pode ser feliz e participante do sofrimento de Cristo por causa da sua justiça. Se você continuar, se você perseverar até o fim, veja o que vai te acontecer. O cometimento pessoal, compromisso pessoal com Deus pela preservação. Deus vai te preservar, Deus vai moderar a perseguição, Deus não vai permitir o sofrimento ir acima da sua força, a sua capacidade, acima da confiança que Ele te deu. Ele vai moderar tudo e terá certeza que o seu limite da fé não possa ceder à sua graça. Número 3, finalmente, é o cometimento pessoal com Deus pela preservação. Capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 19. Portanto, também os que padecem, grandes e pequenos, também os que padecem, pregadores, aqueles que estão a pregar, os ministros, membros, portanto, os que estão salvos, batizados, cheios do Espírito Santo, portanto, também os filhos de Deus, cristãos, os que vieram no reino num tempo assim, portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendo-lhes as suas almas, Ele vai te guardar. Ele vai guardar-nos. A perseguição não vai te destruir, o rio não vai te submergir, o fogo o fogo não vai te consumir. Diz, temos que encomendar o guardar das nossas almas a Ele, como ao fiel Criador. Como ao fiel Criador, Ele é fiel. E Ele vai moderar a tentação, a provação que há de vir para nós. Ele nos mostra quão fiel é Deus. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. 13. 1 Coríntios 10. 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não há perseguição que vai ao seu encontro, mas senão humana. Sabe, às vezes quando entramos pela perseguição, nos admiramos, mas por que sou eu só? Não estás sozinho.
por que estou sofrendo sozinho? Irmão, não é você sozinho, isto acontece com os outros. Acontece também para as outras pessoas, é comum para o homem. Não veio sobre vós tentação, não veio sobre vós sofrimento, não veio sobre vós sofrimento, senão humana. Mas fiel é Deus. Ele é o Criador fiel. Deus é fiel. Ele é o preservador fiel. Deus é fiel, que não vai permitir, que não vai deixar que você seja tentado, provado até acima de que vos não deixará tentar acima de que podeis, antes com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Abra os seus olhos, veja o caminho de escapar. Escuta a voz de Deus, Ele te mostrará como escapar. Ele te fará ver como você suportar até ao fim. 2 Timóteo 1, versículo 12. Os que foram antes de nós, é assim como eles perseveraram, assim como aqueles que entraram no reino de Deus antes de nós, é assim como eles fizeram. Eles deram-se a si mesmo completamente e depositaram as suas almas no Senhor. E o Senhor lhes guardou até o fim. Nos dizem, 2 de Timóteo 1, 12. E dou graças ao que me tem confortado. Eu sofri, eu tive esse mesmo sofrimento, todas essas temporais tribulações. Eu, Paulo, sempre pregador, eu sempre evangelista, eu sempre um ministro da graça de Deus. Por esta razão, eu sofro essas coisas, não me envergonho. Eu sei a quem tenho crido. Esta é a confiança que temos que ter, que você sabe quem você crê. Eu sei em quem tenho crido. Estou persuadido que Ele é capaz de me guardar aquilo que eu encomendei-lhes até aquele dia. Eu estou certo que é capaz. Ele é mais forte que Satanás, é mais grande que os perseguidores, ele é mais alto que todas as montanhas e ele é capaz. Ele já preservou milhões de crentes antes de você, antes de mim. E se ele fez isto para as pessoas que viveram nos lugares, nos tempos perigosos do cristianismo, ele os preservou, ele vai te preservar. O que está a acontecer contigo? Ele é capaz de guardar aquilo que lhe encomendou até aquele dia. Ele vai te preservar e ele vai te guardar até ao seu reino celestial. Vamos voltar para 2 Timóteo 4, 18. E o Senhor me livrará. Louvado seja o Senhor, Ele vai te livrar. Perseguição, Ele vai te livrar. Tentação, vai te livrar. Sofrimento, vai te livrar. Aquilo que você está a passar, vai terminar. E o Senhor me livrará de toda má obra, sem exceção. Toda má obra. E guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Se você crê, diga amém. Ele vai te libertar e vai te preservar. Aquilo que aconteceu no passado, as águas que já caíram na ponte, o fogo que estava a queimar lá, a sua libertação está próxima. 2 Coríntios 1, 10 diz: o qual nos livrou Ele fez para pessoas que passaram antes de nós, o qual nos livrou de tão grande morte. Ele livrará em quem esperamos, que também, neste tempo presente, em que esperamos que também pessoas de diferentes partes do mundo que estão passando pela perseguição, Ele livrou no passado, é Ele aquele de hoje, é aquele de para sempre, em quem esperamos também. Ele libertou os do passado, está libertando aqueles que estão vivendo nesta geração e passa no meio dessa situação em que você está a passar, então, em que
esperamos que também nos livrará ainda. Nos livrará ainda. Louvado seja o Senhor. Eu quero ver você a sorrir. Sabes que Ele vai te livrar. Ele vai te libertar. Quero ver a expressão de alegria na sua cara. Ele ainda vai te livrar. Deixa eu te ver você a dar testemunho. Ele ainda te livrará. Ele te livrará em nome de Jesus. Ele nunca falhou. No seu caso, Ele não falhará. No passado, no presente, no futuro, vai continuar libertando. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O livramento já chegou para cada um de nós. Vamos lá ver Judas, assim que damos glórias a nosso Deus. Judas 1, 24, diz assim no versículo 24, ora aquele hoje, ora aquele na sua vida, ora aquele neste tempo, nessa geração presente, ora aquele que é poderoso, seu Deus é poderoso, Ele é poderoso, estás doente, Ele vai te curar, estás aflito, libertará, estás sendo perseguido, Ele te tirará gloriosamente, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, vos guardar de tropeçar, vos guardar de falhar, vos guardar de você cair, te guardar de apostar, Ele te guardará. Ora, aquele que é poderoso para te guardar de tropeçar e apresentar-vos, estás aí, e te apresentar-vos repreensível com alegria perante a sua glória. 25, ao único Deus, Salvador, na sua vida, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, na sua vida, glória, ao nosso único Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, ante todos os séculos, agora, para todos sempre, e o povo de Deus diz, amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos abriu os nossos olhos para nós hoje. Nós vamos terminar com gozo. Você vai terminar o seu ministério com gozo. A sua jornada vai terminar com gozo. Qualquer coisa que acontecer, o gozo do Senhor seja a sua força. Por que você não se levanta? Fala com o Senhor em oração. Minha irmã, por que não te levantas? Dê glórias a Deus, porque o Senhor, Ele vai te preservar. Sim, te preservará. É o único Salvador. É o nosso santificador. É o nosso batizador no Espírito Santo. Fala com o Senhor, abra sua boca, para de chorar. Por que eu? Por que eu? Tudo sou eu. Para de fazer pergunta. Entenda que somos filhos de Deus. Qualquer coisa que acontece, nós passaremos por ela. Nós venceremos. Vamos para o lado da vitória. Nós passaremos como vencedores, porque nós encomendamos a nossa vida, nós encomendamos a nossa situação, nós encomendamos aquilo que está à nossa volta nas mãos do Deus vivo, que é capaz de nos preservar até ao seu reino celestial. Desse a si mesmo ao Senhor. Existe abundante graça. Existe a graça abundante. Esta graça abundante de Deus vem de Deus para o crente perseguido. És tu cristão? Avalie-se. Se és cristão, alegre-se. Se és cristão, és convertido. Se és cristão, também és purificado da poluição. Se és cristão, és justo. Se és cristão, és piedoso. És justificado. Se és cristão, és obediente. Se és cristão, és pacífico. Não vais ferir ninguém. E não importa o que recebes ou o que as pessoas lançam para ti, você permanece inofensivo, justo, lavado, purificado, piedoso, filho de Deus. Então, o Senhor preditou, mostrando-nos que há de haver perseguição. Louvado seja o Senhor, que a perseguição é limitada, é moderada, de acordo com a graça que Deus te deu. Ele preditou, mas também na presente situação, Ele diz vai preservar sua vida. Ele diz que isto não vai te fazer voltar para trás.
Ele diz que ainda proclamou que há de haver perseguição, os perseguidores também vão ter a sua punição, e a sua punição será mais severa do que qualquer perseguição ou punição que podem colocar em ti. Então você permanece um cristão agradável, um filho de Deus agradável, mesmo no meio dos perseguidores, para que todo o tempo você dá glórias a Deus, todo o tempo você traz honra ao Senhor, todo o tempo a sua vida é uma vida que agrada, que glorifica a Deus, e a sua luz brilha diante dos homens, que todos que veem as suas boas obras glorificam o seu Pai que está nos céus. Lembra-se, a paz vem com a salvação. Paz com Deus, paz no coração, paz na família, paz com sua esposa, paz com seu marido. Não desconfia de ninguém. Paz com todos à nossa volta. Não há desconfiança. Eu desconfio aquela pessoa que está a falar isso contra mim. Eu estou a desconfiar aquele que ele está levantando esses gozos contra mim. Não desconfia ninguém. Esteja em paz com todos. Paz na sua comunidade. Paz no seu local de trabalho. Paz na igreja do Deus vivo. Por quê? Porque somos participantes, pacificadores do sofrimento de Cristo. E vivemos puros da santificação de Cristo. Permaneça puro, permaneça purificado, permaneça santo, porque Ele quer esta santificação ser real. A santificação seja verificável no seu coração, na sua vida, no seu comportamento, na sua atitude. E deixa o poder de Deus permanecer em ti, para que quando você seja perseguido, você se alegre, o Espírito da glória, o Espírito de Deus descansa ou repousa em ti. Para o seu lado é blasfêmia, mas para o seu lado Deus é glorificado. Então você se alegra no facto de o Senhor vai te preservar. Ele deu-nos a promessa da preservação pelo nosso glorioso Criador. Ele nos criou e nos deu a certeza que será fiel, permaneceremos fiel, que Ele não pode falhar, Ele te guardará até o fim. Diga ao Senhor, alegre-se no Senhor, esqueça os perseguidores agora, esqueça as aflições, esqueça a origem, esqueça quem pode ser aquele que originou. Se você pensar neles, eles vão pensar que vão ser grandes no seu coração, na sua mente. Mas quando você minimiza eles e você magnifica o Senhor na sua vida, e você entende que Ele prometeu, que Ele é fiel, e Ele te guardará fiel até o fim. Te guardará firme até o fim. E te guardará sem te comprometer até o fim. Te guardará na fé. Quando o Filho de Deus aparecer, Ele encontrará fé na terra, Ele encontrará fé no coração. Dê glórias a Deus, a Ele, ao único Deus, nosso Salvador, a glória, majestade, domínio, poder, agora, nesta semana, agora este ano, nesta vida e para sempre, na sua vida. Ele vai te preservar até ao fim. Dê glórias a Ele. Agora vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por causa do seu poder, te agradecemos por causa da sua promessa, te agradecemos por causa da sua fidelidade. Nos chamaste e nós respondemos. Agora estamos no seu reino, estamos salvos, santificados, batizados no Espírito Santo. Te agradecemos porque nos perdoaste. Te agradecemos porque nos tornaste livres. Te agradecemos porque estamos convertidos. Te agradecemos porque estamos lavados. Te agradecemos porque estamos justificados. Te agradecemos porque nos trouxeste no reino. Te agradecemos porque és tão gracioso. Temos a sua graça, não graça limitada. Graça que é suficiente. Nos dás paz, nos dás pureza, nos dás poder. Obrigado, Senhor, porque estamos no reino. E a graça de obedecer, graça da fidelidade, graça de permanecermos justos e justificados. O Senhor tem nos dado.
a vida da justiça, a vida inofensiva, a vida de não ofendermos ninguém, já nos deste para que vivamos a vida agora em paz, em puridade, em poder. Te damos a glória em tudo que tens feito. Receba nossos agradecimentos. Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Senhor, há tempo que passamos por perseguições, essas pequenas aflições, mas nós te agradecemos porque sabemos que és fiel. E o Senhor modera, o Senhor limita a tentação, as tentações, provações, aflições de sofrimento. O Senhor limita, e o Senhor nos dá graça abundante, suficiente graça para sermos capazes de vencer em todo o tempo. E o Senhor sempre nos dá o caminho para escapar e suportar tudo. Damos-te a glória, fortaleça todos os seus filhos, hoje em nome de Jesus. Aqueles que não têm a certeza da salvação, deles a certeza da salvação, a certeza de que foram perdoados, a certeza de que estão no reino e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Senhor, oramos, ajude cada um de nós para que nos entreguemos de tal maneira, para que nos encomendemos de tal maneira, para encomendemos totalmente a nossa personalidade, para continuarmos guardando e continuando fazendo a vontade, fazendo o bem. Senhor, oramos que continuamos com isto na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Iremos nos regozijar, porque sabemos, estamos certos que o Senhor guardará as nossas almas e tudo aquilo que nós encomendamos nas suas almas até aquele dia. E quando a trombeta soar, nós não iremos faltar. Meu irmão lá, minha irmã lá, menina, menino, minha filha, meu filho, ninguém de nós faltará em nome de Jesus. Quando os santos marcharem, todos nós pela graça, todos nós na obediência ao Evangelho, todos nós que somos membros do corpo vivo de Cristo, estaremos lá em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a recompensa da fidelidade nesta vida o Senhor nos dará. A recompensa de sermos fiéis até o fim da nossa vida, o Senhor dará e adiante do fim da vida e no tempo do arrebatamento, adiante do arrebatamento, darás para sempre, sempre estaremos presentes contigo no céu em nome de Jesus. Começamos contigo, oramos que nada nos falta voltar para trás, nada nos falta olhar para trás, nada nos falte os nossos passos ficarem lentos, apostatarmos. Vamos continuar até o fim pela sua graça e entraremos na glória com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus oramos. E o povo de Deus diz amém. Muito obrigado por estar disponível hoje, estar presente no culto. Oro que durante esta semana, durante a vida, a graça de permanecermos fiéis, sermos contigo, e a bênção do Senhor, a recompensa da fidelidade, da justiça, o Senhor continuará te dando em nome de Jesus. Deus te abençoe.